Que os dados são a matéria-prima principal de uma boa gestão comercial, isso não há mais dúvida alguma. Mas como construir uma cultura de dados em todo o time de vendas? No episódio dessa semana, nós vamos bater um papo sobre isso com o Ricardo Occhino, cofundador da escola Exchange, focada no desenvolvimento de carreira para profissionais de área comercial. Então, se você quer entender como fazer o seu time de vendas e marketing ter uma mentalidade, uma disciplina de dados, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast divulgado toda terça às 19 horas, que levanta a régua de vocês, apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para quem é novo por aqui, esse podcast é um oferecimento da ForSales e dos seus jobs, empresas da The ForSales Company, que são respectivamente as maiores empresas de recrutamento de vendas e marketing da América Latina, a ForSales no perímetro de média e alta gestão dessas áreas, e os seus jobs em vagas de entry-level, força de vendas e marketing, né? Para começar, quero dar muito boas-vindas aqui ao Occhino. Como é que você está, Occhino? Tudo bem? Fala, Rodrigo, Maurício, tudo bem? Tudo Ótimo, ótimo. é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, meu amigo. E você, Molly, tudo bem? Tudo bem, animado, né? Acho que no último episódio a gente falou bastante sobre a necessidade de metrificar a área comercial, de ter dados para tomada de decisão, de fazer a logística reversa, né, do processo. E agora acho que a gente complementa, a gente bota a cereja no bolo, porque a gente vai falar de como criar uma cultura focada em dados, né? Não adianta só entender que precisa do dado se não fizer ele acontecer, ele ser imputado, né, no sistema e etc. Então, acho que aqui vai ser um complemento muito legal para o episódio anterior. Fantástico, excelente ponto. Antes da gente entrar no assunto de hoje, importante mencionar que a edição 2024 da famosa pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing da ForSales já está disponível para download totalmente gratuito. Esse ano a pesquisa foi construída em parceria com seus jobs, né? E trazendo um material recorde em termos de amplitude de dados, né? São mais de 460 cargos de vendas e marketing que tiveram o range salarial mapeado, isso em 29 setores diferentes. Então, quer dizer, uma pesquisa aí que abarca 95% dos tipos de dúvida que vocês podem ter na hora de recrutar, selecionar, ou mesmo entender se vocês estão nivelados em termos de salário ao mercado ou não. Então, se vocês ainda não baixaram o material, clica no link na descrição para fazer download 100% gratuito. Muito bem, agora, Occhino, para começar, conta um pouco para nós sobre vocês, sobre a tua experiência com aculturamento de time de vendas na parte de dados, né? Legal, bora lá então. Vou começar aqui só me apresentando aí, focando nesses pontos. Mas para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Occhino, né? Eu sou cofundador da escola Exchange. Eu também sou investidor anjo, sou membro de conselho de startups. Recentemente também escrevi um livro junto com a minha sócia que virou um best-seller, que também fala um pouco sobre isso, tá? Mas é liderança e gestão de alta performance. E eu trabalho há 17 anos com vendas, tá? Com vendas na área comercial. Então, na minha carreira comercial, eu tive uma carreira muito linear. Eu fui vendedor, né, inside sales, eu fui field sales, eu trabalhei como hunter, como farmer, eu fui gerente de contas. E minhas últimas experiências profissionais todas foram em startups de tecnologia. Das startups que eu passei, também por diversos modelos, né? Então, eu trabalhei com a Kaordic, por exemplo, que foi uma empresa vendida para Lynx, que era um modelo de SaaS Enterprise. Lá era um modelo completamente diferente em termos de ticket, de volumetria, né? Outra formiga. E depois que a Kaordic foi vendida para a Lynx, eu fui convidado para trabalhar na Conta Azul, né? E na Conta Azul eu fui o meu maior desafio de dados, com certeza, né? É onde eu montei um time ali que em 6 meses, né, foi de 4 para 97 pessoas. A gente saiu de 7 para 40 milhões, assim, mais ou menos em 2 anos. E um modelo de muito volume, né? Um modelo de ticket médio baixo, ao contrário do que eu já venho trabalhando antes, e que tinha uma necessidade de escala muito alta com inside sales. E
enfim, depois da minha experiência na Conta Azul, eu repliquei as experiências desse modelo em outras empresas, como a Vita, né, que é uma empresa vendida pela Stone, depois em franquias, como diretor de vendas da Camerite. E aí uma característica minha aí, bastante complementar até da minha sócia, né, que a gente sempre brinca muito, é que eu sempre fui muito apaixonado por dados. Não só dados, né, dados, processos, eu sou apaixonado por tudo em vendas, mas para mim a coisa só faz sentido, né, quando a gente começa a olhar por essas perspectivas mesmo para ganho de escala e ganho de eficiência comercial. Então, essa foi um resumo aí da minha história, e aí eu posso complementar vários pontos aqui ao longo do nosso papo de hoje. Muito legal, bacana. Ricardo, então assim, para a gente começar a falar diretamente dessa questão de dados, fala um pouquinho para a gente o que você entende ser uma cultura de dados, né? Na visão do Ricardo, o que é uma cultura de dados e que benefícios ela traz para o negócio? Cara, legal, boa. Então, olha só, eu tem uma coisa, né, que assim, é muito comum quando a gente fala da área comercial, que a maioria das pessoas que trabalham na área comercial tem um perfil aí mais comunicador, influente, né? Então, existe uma premissa máxima, assim, às vezes é quase que uma crença, assim, de muitas pessoas, que é do tipo, eu não sou de exatos, não fico olhando para dados. E isso é a maior besteira, tá? Que você pode falar com relação a dados em vendas, pelo seguinte, assim, quando a gente fala de cultura de dados, né, a gente está falando de, cara, você entender muito bem, né, tudo o que acontece no seu processo comercial, toda etapa, todo passo a passo, você entender do negócio vendas, entender de pessoas, entender como que isso se reflete em números, né? Quando a gente tem uma operação, sei lá, de 2 pessoas, 3 pessoas, uma equipe de vendas super enxuta, você consegue fazer isso no cheiro, né? Tipo assim, tô aqui do lado, olhando, eu sei quantas visitas ele fez ontem, eu sei quantas ligações ele fez, eu tô aqui do lado para saber se está executando ou não está. Mas quando você começa a escalar a sua equipe comercial, não precisa ser 100, né? Vamos falar assim, você está escalando para 10, 20, né? Está no processo de crescimento. Se você não olha para o número, você não consegue tomar decisões assertivas. Você não consegue saber o que as pessoas estão fazendo bem feito, que pode ser replicado para outros. Você não consegue saber quais são os melhores caminhos para você entregar mais receita, melhorar a eficiência comercial. Então, dito isso, né, às vezes, muitas vezes, né, aquele diretora comercial que esteve sempre acostumado a tomar decisões só no cheiro, começa a tomar muitas decisões baseadas em feeling, né? Tipo, eu acho isso, eu acho aquilo, me parece isso, ou afirmações sem nenhum tipo de embasamento. E quando a gente fala de ter uma cultura de dados, né, é profissionalizar essa visão, no sentido de, não, a gente pode continuar trabalhando com a sua intuição, com o seu cheiro, mas vamos ter certeza nos números se é isso de fato que está acontecendo antes de fazer alguma coisa. Até mesmo para direcionar o desenvolvimento individual de alguém, né? Então, como é que você vai trabalhar o desenvolvimento de um vendedor se você não sabe quais são os números deles? A analogia que eu faço é sempre muito parecida com atletas profissionais, né? Imagina que um atleta de alta performance, cara, ele sabe, um maratonista, ele sabe quanto ele corre, ele sabe qual é o pace dele, sabe qual é a velocidade, se ele está melhorando, se ele está diminuindo, se ele tem que se hidratar mais, se ele tem que hidratar menos, ele sabe, e ele faz várias contas para chegar nessa conclusão. É a mesma coisa, a gente fala em vendas, é profissionalização. Tá? Ricardo, e aí só para complementar minha pergunta, antes de devolver a bola para o Rodrigo, uma vez que o gestor entendeu a importância do dado, né, e disso tudo que você falou, a gente sabe que a grande dificuldade é fazer o dado chegar lá no gestor, né? É o vendedor na ponta também entender a importância dele imputar o dado no sistema, dele controlar as informações para que isso chegue no gestor. E aí que vem a grande importância da cultura de dados, né? Então, pensando nesse pessoal da ponta que tem uma necessidade muito grande de input da informação no sistema, né? Como criar a cultura de dados nesse perfil de pessoa que talvez não faça o uso máximo do dado, né? Quem faz o uso máximo talvez seja o gestor, mas como levar isso para a ponta? Sabe aquela pergunta, aquela frase que o pessoal fala assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Uhum. Cara, essa é a pior coisa que pode acontecer numa liderança comercial, tá? Por quê? Porque é muito comum, tá? Tipo assim, é raro, mas acontece com frequência. Que é o gestor, ele quer que o time preencha o CRM, ele quer que o time preencha todas as informações, ele quer que tudo esteja impecável, mas ele não para olhar o CRM. Ou ele não entende como funciona o CRM, ou ele não olha para os dados. Essa também é uma coisa muito comum, tá? E tudo começa pela liderança. Uhum. Tá? Por quê? Porque como que a gente reforça esse tipo de coisa, assim?
Em alguns cenários, né? Por exemplo, a primeira delas é numa rotina comercial. Pô, se eu tenho uma reunião, por exemplo, de pipeline com você toda semana, e nessa reunião de pipeline eu olho para os números, eu vejo a evolução da sua, né, de como que foi a geração de negócio semana a semana, evolução de forecast semanal, evolução das suas atividades semanais, como que a gente não vai falar de número? Exato. Como que tu não vai preencher? Uhum. Agora, se eu não faço isso, né, se eu fico naquela reunião assim, e aí, como tá? E aí, o que está evoluindo, né? Eu não estou trabalhando, né? É uma visão de dados em cima do que a gente está fazendo. A mesma coisa, como é que eu vou, se eu cobro um vendedor ali só sempre no cheiro e tal, e, né, e fico ali em cima, na canguta do cara, como que eu incentivo ele de alguma forma a querer preencher ali as atividades do CRM, ou preencher o que ele está fazendo, tá? Então, geralmente, o pessoal acredita que, pô, se eu falar, vai todo mundo preencher. E não é bem assim, né? Começa pelo líder, na minha opinião, tá? Começa pelo aculturamento do líder, né? Ele ou ela, né, estando ali como usando esse tipo de informação e aplicando em rotinas comerciais de formas constantes. Bem legal, Ricardo. Então, duas coisas, né? Exemplo, ou seja, imputar tudo no sistema quando passar pelo gestor, para ele ser o exemplo máximo da importância de imputar no sistema. E segunda dica é fazer as rotinas comerciais baseada no sistema. Ou seja, a gente sentei na mesa para conversar com o meu vendedor, eu abro o sistema para conversar com ele. É o ponto de partida da conversa. Aí a gente começa a criar essa cultura. Tô certo? Isso é o caminho. Legal. Totalmente. Eu adicionaria só uma questão, tá, que eu acho que é relevante, porque tem gente que ainda vai falar o seguinte, né, olha, eu faço isso, minha galera ainda não preenche CRM. Pode acontecer também, tá? Mas aí, assim, enfim, tem algumas questões que a gente pode trazer aqui para minimizar esse impacto, né? E é importante citar. Então, tem uma questão que, assim, é muito comum também os vendedores sentirem que não fazem parte, né, de um processo de decisão, quando envolve tecnologia, quando envolve um sistema, quando envolve alguma coisa nesse sentido, né? E o que acontece? Quando você simplesmente bota alguma coisa top-down, né? O que você está fazendo? Você está gerando... Tudo bem, as pessoas aceitaram, engoliram, mas de uma certa forma você não criou empatia ali com as pessoas, né? E elas vão aceitar e fazer na medida do possível, né? Existe uma chance de boicote. Portanto, uma boa prática que eu recomendo para todo mundo que estiver começando essa cultura agora, ou para estiver começando a montar esse tipo de coisa, é sempre trabalhar em alguns momentos de implementação desses processos, o que a gente chama de liderança democrática, né? Que é o quê? Que é você trazer sempre, antes de tomar uma decisão, a visão para o time e pedir feedbacks, pedir opiniões para o time sobre se faz sentido, se não faz sentido, ter a participação ativa deles, por mais que tudo já esteja decidido, tá? Mas dar para o time a sensação de eles poderem participar junto, eles poderem formatar junto, que se eles sentirem que eles ajudaram a construir a visão do CRM, ou a visão de o que deveria ter, o que não deveria ter, a chance de engajamento é muito maior. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas, o Kino, você tocou num ponto que eu penso já há alguns anos sobre ele e que eu queria aprofundar um pouco o raciocínio, que é a questão do gestor não ter uma visão de dados, uma cultura de dados, né? Cara, te falo o seguinte, né? Eu já entrevistei aí, sei lá, mais de 3 mil executivos de vendas e marketing, né? E é impressionante a baixíssima incidência que eu percebo da tal da visão sistêmica nos profissionais de vendas e marketing. E eu estudo muito, né, sobre ciência da alta performance, ciência do lado humano da alta performance, né, do lado da capacidade do indivíduo e do mapeamento de personalidade e competências / capacidades. E de acordo com vários estudos, a visão sistêmica está atrelada a raciocínio lógico, ou o famoso QI. O que isso quer dizer? Se a pessoa tem um raciocínio lógico mais aprimorado, ela tem uma tendência a sistematizar as coisas, a procedimentalizar, a ver causa e efeito nas coisas e, consequentemente, a criar processos, métodos, padrões e tudo mais. Então eu sou um pouco cético em relação à capacidade que nós temos de aculturar pessoas que não têm visão sistêmica a
ter cultura de dados, porque eu percebo que a maioria das pessoas não tem uma propensão a pensar sistemicamente as coisas, sabe? E aí eu devolvo na pergunta para você. Primeiro, você concorda ou não com esse ponto de vista? E segundo, como aculturar 80%, 90% dessa base de profissionais de vendas e marketing que não tem uma propensão natural a pensar sistemicamente o processo de vendas e marketing. Quer dizer, eles são mais intuitivos, mais relacionais. Eles vão gerindo mais pela liderança, pela influência, pelo relacionamento, pela mentoria, do que propriamente por métodos e processos. Concordo ou não, e como aculturar para essas pessoas desenvolverem a visão sistêmica? Cara, eu acho que eu concordo parcialmente, tá? Vou te falar por quê, assim. Como líder de vendas também, eu acabei estudando muito uma linha talvez similar à tua, mas não necessariamente a mesma coisa, mas eu estudei, fiz formação de coaching, fiz todas as linhas lá do coaching, fiz hipnoterapia até, apesar de não ser minha cara, pode não fazer hipnoterapia, né? Mas me formei mesmo como hipnoterapeuta, né? E assim, eu entendo que o ser humano tem capacidade de mudar tudo, né? Acho que a gente tem ali todos os nossos sistemas, todas as nossas crenças que podem fazer a gente mudar ou ressignificar as coisas nas nossas vidas. A gente tem essa capacidade. Só que assim, entre ter capacidade de querer, também existe uma grande diferença. Agora, eu concordo que cada um tem uma fortaleza, tá? Então, vamos para o seguinte, o meu perfil é analítico executor. Então, eu naturalmente, no meu dia a dia, eu gosto de analisar antes de executar. Eu adoro executar, adoro, mas eu não consigo, assim, para mim é completamente desperdício de energia sair executando sem saber onde executar. Ao contrário da maioria dos brasileiros e da maioria das pessoas que estão na área comercial também, estatisticamente falando, né, proporcionalmente falando ali, estão no mesmo grupo, que são comunicadores executores. Ou seja, uma galera que gosta de falar, influenciar e executar. Então, eu acho que a primeira questão é que já tem essa diferença mesmo, né? E aí, qual que é a minha visão sobre isso? Assim, você não precisa, para implementar uma cultura de dados, né, assim, falar, não, agora eu tenho que ser uma pessoa igual ao Kino, eu tenho que virar um analítico executor. Não, você já sabe o que você precisa. Você já sabe que não dá para ficar tomando decisão, né, de tudo quanto é jeito, já sabe que não dá para direcionar as pessoas sem ter noção de números e que você precisa desse apoio. A minha dica, assim, para isso foque no que você é melhor, mas não deixa de cobrir aquilo que você não sabe fazer, ou não quer fazer, ou não está interessado em fazer, porque é extremamente relevante. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Como minha fortaleza sempre foi muito mais processo, análise, quando eu contratei os meus gerentes comerciais, eu sempre contratei mais gerentes comerciais de pessoas. Tá? Então, tipo assim, cara, eu quero um gerente que não olhe muito pro número, não. Eu quero um gerente que ele vai lá e treina, desenvolve, contrata, segue o processo que eu vou montar aqui de seleção, segue o processo que eu vou montar de treinamento, de desenvolvimento, eu quero que ele execute. Mas aí quando a arquitetura de dados e processos está desenhada, acho que aí faz sentido, porque você não precisa de alguém pensando obrigatoriamente no processo. Perfeito. Só alguém que faça um alinhamento de cultura ali com o dado, entenda a importância, vai lá e executa o processo. Perfeito. Então, aí você pega o caso da minha sócia, que é o caso que você está falando. Minha sócia, por exemplo, ela é totalmente comunicadora executora. Né? Ela liderou um time de 140 pessoas lá na OMI e montou esse time. E ela não olhava, não olharia para o número, mas ela sabia completamente da necessidade disso. Então, o que obviamente ela teve abaixo dela? Excelentes diretores ou gerentes de ops. Legal. Uhum. Então, essa é a visão. O que você não pode fazer é deixar isso descoberto. Você pode negligenciar a necessidade disso e nem também achar que a pessoa vai ser simples executor de planilha de Excel. Contrata Em outras palavras, se a pessoa não tiver uma propensão a sistematizar e a pensar baseado em dados, ela precisa contratar uma consultoria para implantar o dado ou contratar um CRM hermético que já venha pronto ali para executar os processos já pré-definidos, com os dados saindo, né, pré-definidos. Camadas de pessoas na gestão dela que sejam analíticas. Boa. Então, assim, esse é o ponto. O fato é que não dá para negligenciar.
O desafio que a gente tem aí nesse contexto é o seguinte, né? Eu acho que a gente está entrando num momento de mundo onde tudo está virando sistematização, né? Uma coisa que mostra muito isso é a tendência do SaaS, né? Quer dizer, você produtizar as coisas, né? Você transformar um serviço num fluxo de etapas barra produto, né? Vira um produto, né? Porque você tem etapas tão bem coordenadas, tão bem amarradas entre si, que você não precisa de mais de uma pessoa atrás. Você tem só um formulário para preencher, que dispara um e-mail, que gera um convite de agenda, que gera não sei o quê, que gera não sei o quê. Então, eu entendo que a gente também, como mundo de business, né, a gente está indo para um mundo onde a visão sistêmica ela é quase que uma capacidade estrutural da alta performance, né? Sem tirar o mérito, né, do comunicador executor, mas eu entendo que o comunicador executor, com o passar do tempo, ele tende a ficar menos relevante no conjunto da obra do que eu estou vendo acontecer, que é essa produtização dos serviços, né, essa procedimentalização das interações humanas, né? Então, a minha perspectiva em relação à área de vendas e marketing, a importância de dados é a seguinte: tudo está virando dados, muita coisa está virando processo, muita coisa está virando método já padrão, e eu estou vendo cada vez menos espaço para os executivos que não tenham essa mentalidade, né? Por isso que eu acho que o tema do nosso podcast hoje ele é tão importante, porque para mim ele é a matéria-prima do futuro, dados, né? É a matéria-prima de qualquer negócio do futuro. Eu acho que tem uma dispersão aqui que acontece também em vendas e em qualquer outra área, né? Que tem relação com essas diferenças de perfil. E aqui não estou falando que um perfil vai dar certo e outro não, mas agora vocês falando eu acabei pensando, né? Que às vezes esse comunicador, executor, ele é um detrator dessa cultura. Não todos, tá? Pelo amor de Deus, não. Quem é comunicador, detrator, eu não entendo. Mas no seguinte sentido, quando ele se torna um gestor, a gente cria essa rotina, por exemplo, de, cara, a tua reunião tem que estar baseada no sistema, tu tem que fazer acompanhamento. E ele começa, por natureza, a escapar desse processo. E aí ele tá sendo um detrator, porque daqui a pouco no time dele ele não tá usando o sistema, mas os outros... Então, assim, é esse cuidado, é esse aspecto que tem que desenvolver, né, Ricardo? E aí acho que entra a Escola Exchange. E por isso que eu queria te perguntar, né, que vocês têm hoje de ferramenta, ou como que vocês fazem o treinamento para isso, sabe? Para essa cultura de dados e para essa execução de processos acontecer. Como que vocês podem ajudar a pessoa que precisa desenvolver isso, talvez, né? Não, claro. Eu vou fazer um comentário também adicional antes de responder a tua pergunta, né? Eu vejo também muita movimentação no sentido, tá? Mas eu queria dizer que em vendas complexas, enterprise, o cenário é bastante diferente. É verdade. Tá, uma coisa é falar assim, pensar em negócios que já nascem digitais, que são minoria ainda, né, ou pelo menos menos expressivos em termos de receita total, né, do PIB do país. Se você pega, por exemplo, indústria de transformação, você pega as maiores empresas do Brasil, todas elas têm um modelo de vendas complexas, né, quando você vai trabalhar. E em vendas complexas é outra formiga, tá? Quando a gente fala de dados, é uma visão em termos de dados, na minha opinião, tá? Muito diferente. Não tem o mesmo nível de complexidade, de análise do que em negócios de mais volume, tá? Como um SMB ali. E o que eu tô chamando de enterprise, tá? Acima de R$250 mil ano, a partir dessa faixa. Mas, por exemplo, cara, eu já trabalhei em cima de uma carteira de prospecção enquanto vendedor, que eu fiquei atrás de 60 empresas por 3 anos. Que dado que você quer extrair de 60 empresas em 3 anos? Assim, é muito louco, né? Assim, a lógica era muito simples. Cada empresa tinha 6, 7 decisores ou 6, 7 pessoas envolvidas, um jogo de influência. Mas aí eu acho que pode entrar um pouco do ABM, né? Nesse caso, né? Da gente mensurar, exatamente. Enfim. Aí sim, mas não é uma cultura de dados assim hard. É uma questão de racionalizar as coisas, né? E olhar um pouco ali para o resultado, tudo. Não estou falando que não precisa de dados. Estou falando que é diferente, né, de uma coisa assim, né, que eu não sobrevivo sem o dado. Não, venda enterprise sobrevive, porque você vai fazer 1, 2, 3 vendas por ano de 4, 5 milhões cada uma e é diferente. Né? Então, assim, ali eu acho que a questão do comunicador influenciador, não estou defendendo também essa posição. Mas ela é mais importante, sem dúvida. Ela acaba sendo muito relevante. Sem dúvida. Né?
Cara, em termos de capacitação, né, o que a minha empresa faz são duas coisas, assim. A gente nasceu de treinamento. Tanto eu quanto a minha sócia, a gente percebia isso que a gente está discutindo aqui como uma dor de mercado. Por quê? Você quero ser líder de vendas. O que você faz? Cara, você não sabe nem por onde começar. Se você, vou fazer um curso de liderança. Daí você vai e faz 10, 15 cursos de liderança, 10 cursos de coaching, 10 não sei o quê, que fala sobre 500 mil coisas, mas não fala sobre vendas, né? E aí você entende o que é liderança. A mesma coisa sobre gestão de vendas. Então, a gente nasceu de treinamento, porque a gente tinha essa dor enquanto executivos, a gente fez uma formação de líderes e gestores, de tudo que a gente entendia que era necessário, né? Tanto de skills aí de processos, dados, tudo, quanto de pessoas e desenvolvimento de pessoas. A gente começou assim, acabou sendo chamado por muitas empresas e ainda é bastante acionado para treinamentos em company, mas nós viramos uma consultoria, tá? Por quê? Porque ainda muitas empresas têm dificuldade de implementar essa cultura numa visão de dados e desenvolvimento de pessoas, né? Então, hoje, como nós ajudamos o mercado é construindo, né, tudo que uma empresa precisa para poder escalar a sua operação, né, em termos de dados, dados, processos e pessoas, né? A gente monta ali e executa tudo, desde montar o playbook, né, do vendedor, até metrificar todo o processo comercial, montar as métricas operacionais, táticas, estratégicas, assim por diante. Isso é a forma como a gente tem feito esse mercado, mas a gente também tem cursos, tá, para quem queira buscar mais hoje sobre, né, abertos, assim, online, que a gente gravou, e para quem busca também conteúdo especificamente, pode encontrar eles no nosso site. Né? Perfeito. Hoje, então, tem uma frente de consultoria, a frente do curso, digamos assim, B2C, que o vendedor pode comprar diretamente no site de vocês, ou o profissional de vendas, né? E tem ainda o curso in company, que é um produto B2B. Legal. O cuidado que eu chamo a atenção aqui é a questão da incidência da quantidade de vendedores enterprise versus a quantidade de profissionais que vendem no volume e que demandam de dados, né? Porque a venda enterprise ela é muito pontual no quantitativo de vagas, né? Que o mercado recruta, né? Então a maioria dos gestores comerciais está gerindo hoje equipes grandes que tem menos concentração de venda, portanto esse trabalho individual com o cliente ele acaba sendo uma necessidade mais pontual quando a gente olha para o mercado como um todo, apesar dele de fato concentrar muito volume de venda, muito faturamento, muito lucro, né? Principalmente para as empresas nesse canal de grandes contas, proporcionalmente ele é muito pequeno, né? Muito poucos dias. Em volume, sim. Em relevância, eu diria que ele é o Pareto. Exato. Ele é onde a roda gira no volume das coisas, mas como o número de pessoas trabalhando é muito pontual, né? Com certeza. E setor de tecnologia é muito mais isso mesmo, é muito mais volume. Aí sim, né? Tecnologia, muito mais cobrança nessa visão de dados, numa visão mais sistêmica, igual você comentou, eu concordo contigo. Perfeito. Kino, pensando numa empresa que precisa implantar essa mentalidade de dados, né? Qual o passo a passo que você recomendaria para implantar, né, os processos baseados em dados e criar uma cultura de dados, que eu acho que são duas partes do processo, me parece, né? Comenta um pouquinho assim do playbook que vocês adotam para entregar a chave na mão ali. Fala, olha, você não tem uma cultura de dados, não tem processos orientados a dados, e a gente vai fazer isso, para que no final do processo você saia com isso pronto para você. Então conta um pouco do playbook ali para ter êxito nisso, né? Cara, assim, falando de cultura, eu acho que eu até reforçaria algumas coisas que a gente falou ali no começo, né? Que, na minha opinião, tem muito a ver com ter um líder que vai trabalhar a questão ali junto com as pessoas, que vai bater rotinas. Tipo assim, eu nunca vi uma cultura de dados sendo criada que não tá na rotina comercial. É na daily, é na weekly, enfim, nas reuniões intra-áreas com os outros times. Assim, você pode perceber que tem um líder que vai fazer qualquer tipo de interação com outras áreas e não traz um número, vira discussão. Completamente improdutivo. Bota um líder de marketing com um líder de vendas para discutir assim, como está a qualidade do lead. Porra, se mata. O cara não tem um número, né? Então, começa pelo líder, tá? Se você
quer montar uma equipe comercial, obviamente, que vai ter uma cultura de dados muito forte, você precisa de um líder, né, que vai ter essa cultura, que vai ter essa visão, tá? Agora, pensando do ponto de vista mais técnico, assim, qual que é a principal recomendação, né? Cara, esquece planilha de Excel para controlar as coisas, né? Não dá, eu sei que até, talvez assim, no primeiro momento, quando todo mundo está começando, é melhor do que nada, claro, mas a gente precisa de um stack mínimo de tecnologia, né? Então, em algum lugar você precisa ter todos os dados que são importantes para você, a começar pelo CRM, né? Que eu acho que é a principal ferramenta que a gente tem, porque ali a gente coloca todos os registros que acontecem em vendas. Registros de resultado, mas também registros de trabalho, registros operacionais. E uma dica que eu coloco também, que ajuda muito, tá? É tirar tudo aquilo que a gente não tem controle. Por exemplo, tá? Só para não parecer também maluco. Eu tenho uma máxima que eu falo, que é o seguinte: a gestão se faz com números, resultado se conquista com pessoas. Então, é diferente engajar do que fazer gestão. Gestão é olhar para número, né? E aí, se existe alguma coisa que você hoje não controla, não consegue ter número, por exemplo, outra coisa comum. Aqui na minha empresa, todo mundo liga pelo próprio celular. Cara, tu não tem ideia de quantas pessoas estão ligando. Mas tem tarefa aqui escrito no CRM que a gente colocou, que é ligação. Beleza. Então, assim... A resposta é essa, beleza. Coincidentemente, tem 4 ligações no mesmo minuto aqui registradas, né? Pois é. WhatsApp, ele usa o WhatsApp próprio. Cara, isso não dá, assim. É muito importante que a gente tenha, né, os canais, os pontos de interação, todos integrados com uma tecnologia, para a gente não ficar dependendo do input manual sempre. Então, quanto mais automatizado for, e dá para fazer isso assim, sem rocket science, assim, tipo, cara, soluções simples que o cara liga dentro do CRM, ou já tem um monte de solução de WhatsApp via CRM que já vai preenchendo tudo. E aí o vendedor não tem essa necessidade de ficar preenchendo atividade. Ele simplesmente computa a atividade, né? Tudo automático. Executou, lá, tá registrado. Então, essa é uma dica que eu dou. Tem que ter um stack mínimo de tecnologia e o mais automático, mais fácil para o vendedor possível, para o vendedor ele se concentrar em registrar informações relevantes do negócio e se atentar ao processo comercial, né, as etapas que ele precisa executar e o que ele precisa fazer, e não a ficar preenchendo 1 zilhão de coisas ali no CRM, do tipo, você fez a qualificação, o que é o G, o que é o P, qual que é o C, qual que é o T, meu, isso esquece, tá? Fortalecer essa cultura de preenchimento de dados não está no CRM. Tem gente que fala assim, coloquei um CRM e acho que todo mundo vai ter que começar a preencher agora. Não, é na rotina comercial que a gente bate isso, que a gente fortalece a ideia, que a gente reforça, e na cultura de feedbacks também, né? Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui dentro da cultura. Se você tem um vendedor que não preenche o CRM, tipo assim, muito feio, e você dá um feedback para ele, esse vendedor bom ou ruim, tá? Tanto faz aqui. Fica mais difícil quando a gente pensa pelos dois lados. Mas vamos pensar assim. E você deixa passar isso sem dar um feedback, você automaticamente está passando uma mensagem para o time de que tá tudo bem se você não preencher. Agora, se você deu um feedback e ele fez de novo, né, aí você tem que pensar qual é a mensagem que você quer deixar para o time. Se cara, isso é obrigatório, não é linha dura com isso, não é linha dura, tem uma certa flexibilidade ou não, mas é importante que exista essa cultura de feedback sobre como vai administrar a não gestão, né, do CRM. Tá, e aí só voltando aqui na parte técnica, então, uma outra dica que eu dou também, assim, pra galera não gastar tempo com coisas super técnicas de dados, porque a gente não tem que, né, gestor de vendas, assim, ir para uma parte hiper técnica de dados já era mesmo, não tem o que fazer, tá? Vai fugir muito do escopo. Então, qual que é a lógica? Você tem múltiplos sistemas, né? Seja ele qual for, e os dados de cada um dos sistemas estão em locais diferentes. E eles não se conversam, né? Por mais que exista uma integração de um mandar uma informação para o outro, esses dados não estão integrados para você ter uma visão de tudo. Então, o processo e o caminho você precisa ter um banco de dados seu, né? Isso a tua equipe de desenvolvimento pode ajudar, ou você pode contratar alguém para fazer isso, né? Que é montar um banco de dados seu que você joga todas essas informações ali, né? Com o termo técnico que é fazer um data lake ali, ou seja, deixar todos os seus dados armazenados ali. E a partir daqui, né? Você contratando um analista de sales ops, um analista de dados, consegue tratar essas informações. E tem empresas, tá? Vários fornecedores excelentes que fazem isso também.
para tratar esses dados para que você possa cruzá-los e fazer qualquer tipo de coletar qualquer tipo de informação, montar qualquer tipo de visão que você quiser a partir de uma solução de dashboard. Parece complexo, mas é muito simples fazer isso. Assim, muito simples, né? Já existem muitas empresas fazendo dessa forma. Pode fazer dentro de casa, você pode contratar alguém para fazer. Não tem muito mistério, não. Eu acho que é uma pergunta que eu estava no meu planejamento de fazer aqui, Ricardo, mas você acabou respondendo, como garantir a qualidade do dado imputado no sistema, né? E acho que quando você trouxe essa visão de a gente automatizar os dados, a entrada do dado no sistema o máximo possível, isso além de facilitar a vida do vendedor, né, ou da pessoa que está na ponta lá executando, e abrir espaço para que ela gere o resultado, como você falou. Além disso, ela garante uma qualidade mais assídua da informação, né? Então, eu ia te fazer essa pergunta, mas acho que tu já deu a resposta, né? Tô certo? Com certeza. Tá? Esse é o caminho número 1, assim. O caminho número 2 assim, cara, muito treinamento e reforço do processo comercial. Hoje é um caso que eu mesmo já cometi de erro, tá? Teve uma empresa que eu fui trabalhar que ela estava num estágio que eu não me atentei, mas a galera não estava, eu achei que estava, né, assim, um erro de diagnóstico quando eu fui trabalhar lá, que era, achei que todo mundo já tinha muita clareza sobre o passo a passo comercial. Os processos pareciam muito bonitos, bem estruturados, mas a real é que cada um fazia de um jeito diferente. Uhum. Um passava quando queria, o outro quando achava que queria, o outro não passava, então, sabe aquela coisa assim? Uhum. E aí eu, na sede, né, de querer olhar para as coisas, a primeira coisa que eu fiz foi começar a olhar para os dados, extrair as informações, anotar aquilo. Cheguei, tinha um dashboard já do pipeline, do resultado dos últimos meses. E assim, conclusão foi um bando de número errado. Uhum. Errado em que sentido? O número estava errado? Não, o número não estava errado, só que assim, estava cada um fazendo uma coisa diferente. Então, qualquer análise que eu tomasse em cima daqueles números, eu estaria me baseando em esquizofrenia, assim, tipo, cara, não tinha padrão. Né? Então, não adianta tu olhar para dado também se não existe processo. Se todo mundo não faz ou segue o mesmo processo, as mesmas etapas, tem o mesmo treinamento, o mesmo tipo de processo ativo, com a mesma seleção, com o mesmo critério, isso quanto mais variáveis você tiver ao longo desse caminho, menor assertivo vai ser a sua leitura sobre os dados. E aí acho que essa sua dica de automação do input da informação, ela serve justamente para isso, né? A tecnologia, tu cria o parâmetro para ela e ela vai imputar sempre daquele jeito que tem o parâmetro, né? Então seria uma grande solução aí para isso que você trouxe, né? Bem legal esse ponto, Ricardo. Uma dificuldade que eu percebo que existe por parte dos gestores na hora de aterrissar esses processos e cultura de dados é a questão da dificuldade de escolher a tecnologia certa, né? Eu queria que você falasse um pouco, Okino, de quais... É difícil, né, pedir isso, porque talvez você tenha várias empresas que você gosta e tenha até eventualmente parceria, mas eu queria que você falasse algumas tecnologias que você considera que são mais plug and play, que dão menos trabalho de setup, para aquelas pessoas que querem fazer uma largada mais rápida, poderem considerar na hora de escolher a ferramenta. Eu estou falando isso porque a gente vive num mundo hoje que não tem uma separação clara daqueles CRMs que são Lego, que é, cara, monta do jeito que você quer o Kanban, o formulário X, o formulário Y, para aqueles CRMs que tem já uma estrutura mais hermética. Você tem processos um pouco mais fechados, menos customizáveis, mas ser mais simples de executar. Comenta um pouco desse segundo grupo, quer dizer, softwares que têm uma proposta de fluxo já pré-definida e que, portanto, dão menos trabalho na hora de implantar eles, né? Tá, vamos lá. Cara, acho que só tem caso a caso, tá? Mas eu vou falar um pouco do que a gente usa também aqui na Exchange, e eu acho que pode dar um parâmetro legal, assim. Hoje, por exemplo, o CRM que nós estamos usando é o Zoho CRM, tá? O que a gente tomou de decisão, né, com relação a escolher esse parceiro, assim? Primeiro, uma questão de custo-benefício, né? Então, já usei bastante, tá? As soluções mais top de mercado, né? As duas mais top, por exemplo, já usei. E a maior dificuldade é o investimento, né? Assim, são soluções extremamente robustas. Uma específica ainda mais do que a outra, assim, que cara, praticamente ser um Porsche,
mas tem um Porsche totalmente desmontado. Então, para você montar todo esse Porsche, meu amigo, você vai ter muito custo ainda a mais, além do custo da licença. Né? Então, eu acho que depende de uma visão de longo prazo e quantas coisas você quer conectar, e se você precisa de um Porsche. Mas o custo-benefício para nós foi muito importante também. Uma solução que cobrasse em real, né? Não cobrasse em dólar, não tivesse imposto, e que tivesse escritório local aqui no Brasil para a gente poder ter suporte e para poder, eventualmente, negociar pacote, coisa do tipo. Né? Então, para nós foi muito importante. E em termos de setup, eu diria que assim, para fazer o básico bem feito, né? Que é o estruturar ali os seus campos de empresas, de contatos e de negócios, você tem que escolher uma solução que você não precisa ficar pedindo suporte para isso. Né? Tem que ser fácil de usar. E, acima de tudo, fácil para o vendedor usar. Então, assim, se você não tiver a mínima noção, né, de como escolher, de longo prazo, o CRM, tem que ser, no mínimo, muito bom para o vendedor usar, fácil para ele usar, de uma forma que ele tenha uma adoção melhor. Tá? Do ponto de vista de dados, o mais importante é que essa solução tenha uma API para a gente consumir. Tendo uma API de dados, né, aí é óbvio, depende se é uma boa API ou uma API ruim, mas ter uma boa API já funciona 100% para a gente extrair essas informações, independente de qual seja essa plataforma, tá? Agora, a solução de atendimento, de canais de atendimento, tipo ligação, né, WhatsApp, a gente tem um parceiro que a gente indica de boca cheia também, que é o Ravena, da Saltcode, que usa eles porque eles integram já com todos os CRMs que a gente costuma trabalhar, WhatsApp, já pega todos os dados e assim por diante. E, cara, pode ter uma lista extensa aqui de coisas, então se você quiser fazer até alguma pergunta mais específica sobre tecnologia em qual fase especificamente, né, eu posso compartilhar algum dos tags que a gente usa. Tá? O Zorro, ele é bastante customizável, né? Acho que só para encaixar dentro da tua pergunta, ele se enquadra naquele tipo de CRM muito... o Lego, mais um Lego, né? Ele é um Lego, é uma boa definição. Mas ele é um Lego fácil de montar, user-friendly, né? Que nem vocês falaram, né? Exatamente. Usou o CRM só por si, assim, ele é muito simples, né? Assim, no sentido de configuração, layout e muito completo ao mesmo tempo, né? Mas você tem todos os Legos, você coloca nele. Tipo, eu quero fazer automação e quero começar a fazer campanha de pré-vendas, né? Com base em cadências automáticas. Beleza, tem um Legos ou campaigns. E você vai conectando todas as coisinhas e vai funcionando super tranquilo, sabe? Então, eu acho que nós analisamos como uma boa alternativa, tá? Bacana, bacana. Bem interessante. Te dou a honra da última pergunta, Mali. O que faltou abordar? Quer dizer, com certeza é um tema infinito, eu né? acho que tu passou a bola para mim, eu vou cruzar a bola para o Ricardo, né? Que eu sei que ele tem compromisso aí, abriu um espaço na agenda dele para fazer esse bate-papo com nós. Então eu vou cruzar essa bola para ti, Ricardo. O que a gente não falou aqui com relação à cultura de dados, ou que tipo de mensagem você queria deixar com relação ao assunto para quem está nos escutando, que você considere que seja bastante importante? Olha, acho que a gente falou sobre vários pontos legais aqui de dados, tá? E a minha visão sobre dados, eu sou muito apaixonado por vendas mesmo. Eu gosto de tudo em vendas e principalmente quando a gente olha pelo dado, tá? Minha grande paixão é entender como que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente monta, tudo que a gente desenha se reflete na ponta ali no final, né? E uma coisa que talvez valha a pena também ouvir a opinião de vocês aí sobre isso, né? É o dado com relação a pessoas. Acho um fato muito curioso, é um tema especificamente que eu sempre fui muito curioso, né? Em já ouvir algumas coisas de mercado e ver como elas funcionam na prática. Por exemplo, perfil de candidato, né? Vendas, que tem maior chance de resultado. Ou perfis de liderança que tenham mais resultado, conversão. Eu sei que também é aquela coisa, né? De, tem toda uma teoria na seleção, na visão, mas no dado, na prática, quando a gente cruza ali com os resultados, né, como tem sido os resultados. E aí eu só queria falar rapidamente aqui sobre minha visão sobre esse tema. Eu não cheguei a alguma conclusão ainda, tá? Mas eu já vi diversos cenários. Teve uma empresa que a gente teve a oportunidade de fazer uma análise gigante disso, tipo mais de 10 mil vendedores, tá? E eles usavam um sistema lá muito parecido com o DISC, tá? Para avaliar esses vendedores. Todo mundo jurava de pé junto, né? E muita gente fala desse mercado que o vendedor que mais vendia era o D alto e alto. Né? Não, isso é lenda. É lenda. Pois é. Nessa empresa, estatisticamente, os melhores eram D e S, por algum motivo. Eles tinham estabilidade e dominância alta. Então, foi uma quebra de paradigma gigante, o que fortalece a minha ideia de que a contratação tem que ser muito feita, principalmente em vendas,
baseado em skill-based, sabe? Assim, tipo, quais são as skills que funcionam para esse negócio? Ponto, não tem um perfil melhor, né? Mas como vocês trabalham bastante assim, com recrutamento também, acho que seria bastante ouvir um pouco da visão de vocês sobre isso, né? E quais os desafios que vocês percebem em termos de dados com recrutamento e seleção. Eu vou te falar de pesquisas de campo, então. Mas é assustador a capacidade de correlacionar hábitos com um match cultural, principalmente. Por exemplo, você tem vários estudos de campo que você aplica um formulário no indivíduo que está dentro e que está fora da empresa, e você consegue, com base em respostas, principalmente de vida pessoal, achar fortes correlações culturais e validar essa correlação cultural ao longo do tempo. Então, do ponto de vista assim, de vendas, até hoje nunca se conseguiu correlacionar um teste de perfil com resultado, com habilidade comercial. Quer dizer, DI alto no DISC com vender bem. DC no DISC com ser um gestor orientado a dados. Nunca conseguiu se comprovar em campo, com ciência, correlação de qualquer teste de perfil com qualquer resultado de vendas específico. Agora, o que a gente já consegue fazer é ter match cultural, né? Que é um ponto muito importante, porque a gente falou aqui bastante de cultura de dados, e cultura de dados pode ter a ver com a quantidade de vezes que a pessoa vai no dentista por ano, né? Porque uma pessoa disciplinada, talvez ela vá ter uma cadência, em algumas coisas da vida pessoal dela, ela tem uma cadência de execução que tem correlação com o nível de disciplina dela, que pode ter correlação com o nível de adesão que ela vai ter a preencher um dado. Então, tem várias pesquisas de campo que correlacionam hábitos da vida pessoal com match cultural. E aí, quando a gente fala de cultura de dados, eu acho bastante plausível, eu não vou saber mencionar uma pesquisa específica para sustentar o que eu estou falando, mas eu acho bastante plausível conseguir medir, prever a propensão de alguém a se adaptar a uma cultura de dados baseada em hábitos pessoais. Porque o hábito pessoal, ele traduz muito da forma de você ver o mundo e interagir com informações e com as coisas, né? Então, não sei se respondi completamente a pergunta, mas... Mas é um bom ponto. Mas eu acho que o que responde a tua pergunta, até achei que você fosse falar disso, Rodrigo, você acabou falando anteriormente, né? A gente fala bastante isso aqui na For Sales, né? O único teste que existe uma comprovação científica de que está relacionado com alta performance ou baixa performance em cadeiras de gestão é raciocínio lógico. Não existe nenhum teste de perfil comportamental que diga assim, ó, por esse comportamento essa pessoa performa bem, por esse comportamento ela performa mal. Não existe nenhuma correlação científica com teste comportamental. Ele serve, como você muito bem falou, para te dar um cheiro de como a pessoa vai funcionar nesse tipo de situação, para te dar um cheiro de como ela vai funcionar naquele outro tipo de situação, mas isso não quer dizer que ela vai performar bem ou performar mal no trabalho, só quer dizer como ela vai reagir a cada tipo de situação. Quando a gente fala de raciocínio lógico, existe uma correlação. E eu não estou falando que assim, ó, quanto mais raciocínio lógico você tiver, mais resultado você vai atingir. Não. É necessário um nível médio de raciocínio lógico para te performar bem numa cadeira de gestão. Por quê? Porque o que tu faz como gestor? Tu junta pedaços de informação, gera uma conclusão e dá uma direção para o teu time. Então isso é raciocínio lógico. Então se você não tiver um mínimo de raciocínio lógico, provavelmente, segundo pesquisas de Harvard, instituições americanas, MIT, etc., você não vai performar bem. Isso existe comprovação científica. Super, super bom. Ótimo ponto, cara. Boa, dava para falar só disso, né? Com certeza, meu caro. Eu queria até convidar quem está acompanhando até aqui para dar uma conferida em 2 episódios bem interessantes que são cases, né, Okino, que eu acho que trabalham muito do que você falou do ponto de vista de empresas fazendo isso, né? Que é o case da Kimberly Clark, de como utilizar dados em vendas, que foi a Patrícia Menezes que trouxe, que é a diretora comercial da Kimberly, e o case da Natura de inteligência de dados para potencializar o marketing, que foi a Célia Nishio, que é a CMO da Natura. Então, acho que são 2 episódios que eu vejo que complementam, que dão exemplos do que o Okino trouxe, do que a gente bateu o papo aqui
e podem ajudar vocês a aprofundar no assunto. Mas, Kino, eu queria te agradecer muitíssimo aí pelo teu tempo, tá, cara? Foi um prazer te receber aqui, super relevante o papo. E gostei muito do teu ponto de vista, dos teus ângulos aí em relação ao assunto. Acho que concordamos em absoluto aqui em quase tudo. E queremos, então, te ver de volta aqui no programa no futuro, para a gente manter esse assunto no ar aqui e dar visibilidade para a questão, né? Porque eu acho que é um assunto que ele não pode ficar como tendência, ele tem que incrustar nas empresas, né? Então, nos propomos a fazer isso do nosso lado aqui, mantendo esse assunto no ar, quente. Então, muito obrigado, viu, Kino? Com certeza, muito obrigado também, foi muito legal aqui a conversa. Acho que a gente podia ficar por muitas horas aqui falando. Eu ia não ter uma data sobre diversos temas e foi bastante legal mesmo o bate-papo. Obrigado pelo convite, obrigado também pela audiência e deixo também aberto, tá aí o convite para quem quiser me adicionar nas redes sociais, aí, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, fique super à vontade. Também costumo postar bastante conteúdo, principalmente pelo LinkedIn, né, mais técnico ali de gestão. Então, fique à vontade para ver lá, dar feedbacks e me seguir ali. Legal, Ricardo. Muito obrigado pela tua participação. Forte abraço para ti. Mantemos o contato. Valeu. Um abraço, pessoal. Um abração. Até a próxima Raise the Bar, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.